Bom dia, meus irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Lagamar e a todos os demais também que nos ouvem, né? Ou nos assistem pela internet. Saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bem, há um texto em Tiago, capítulo 1, versículo 26, que diz: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então vou repetir, eu quero que você acompanhe comigo. Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aqui fala em refrear a língua, mas eu gostaria de compartilhar um artigo que eu li essa semana na revista Ultimato, que substitui aqui para os nossos tempos, aplicando para hoje, quando fala deixando de refrear a língua, deixando de refrear os dedos, deixando de refrear os dedos. O que será que ela quis dizer com isso? Recentemente, diz o artigo, né, me associei ao movimento Paróleo Palavras Hostis, surgido na Itália em 2016. Aí ele diz aqui no artigo que trata-se de uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo capacitar e educar os usuários da internet e escolher formas de comunicação não hostis, não violentas, não raivosas, não iracundas, né? Então esse movimento promove os valores expressos em um comunicado, né, chamado Comunicação Não Hostil. E o slogan diz o seguinte: se você acredita que as palavras têm peso e valor, então pastorale ou patrole o stile também em você. Ou seja, esse movimento é dirigido a todos os cidadãos conscientes do fato de que o virtual é real e de que a hostilidade nas redes sociais tem consequências concretas, graves, permanentes na vida das pessoas. Então, o que ele, resumindo aqui, coloca nesse decálogo desse manifesto das palavras hostis, na verdade contra as palavras hostis na internet, porque tem pessoas que no Facebook ou no WhatsApp ou no Instagram elas têm coragem de falar coisas que se estivesse pessoalmente na frente de uma pessoa ela não teria coragem de dizer. Então, pessoas maltratam outras pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Elas xingam umas às outras, detratam, maldizem, humilham, xingam, coloca abaixo a dignidade de uma pessoa, por exemplo, se ela pensa diferente na questão política. Então, se uma pessoa, por exemplo, é de esquerda, um exemplo, o que é de extrema direita chama essa de esquerda de lixo. Fala assim, fulano é lixo. E escreve lá na internet. Mas eu quero ver se ela tem coragem de falar isso de frente com a pessoa, que é irmão dela, que senta no banco dela da igreja, que toma santa ceia com ela. Se ela tem coragem de chamar de lixo aquela pessoa que lá na internet ela chamou de lixo.
Então, veja bem, ó, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Essas pessoas não são crentes, não. Pessoas que, por causa de política, desfaz do outro, que é irmão de fé, ou que não seja irmão de fé, mas que é cidadão brasileiro, mas que pensa diferente, que não escreve na mesma linha que a pessoa, a outra não escreve, ela é considerado indigna, lixo. Olha, cuidado, porque o que você digitou, o que você escreveu é como se estivesse falando. E há quem diga que escrever ainda é pior do que falar, porque escrito está registrado. Então, o articulista, o Rubem Amorese, ele é presbítero na Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília. Na revista Ultimato, ele lembra o seguinte: primeiro, virtual é real. Então, na internet, só falo ou escrevo o que eu teria coragem de dizer pessoalmente. Então, só escreva lá no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram, o que você teria coragem de dizer pessoalmente para alguém. Senão você está pecando. Pecando, o nome certo é esse. Tem muitos irmãos e irmãs pecando no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, sendo maledicente. E eu não estou nem falando aqui das fake news, né? Mentirosos. Quem passa fake news para frente é mentiroso. E o pai da mentira é o diabo, que vive mentindo desde o princípio. Paulo escreve: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Bem, se não bastasse as fake news, muitos têm um discurso de ódio. Discurso de ódio. Para eles, para algumas pessoas, quem pensa diferente politicamente é inimigo. É comunista, é do diabo, simplesmente porque não pensa igual. Às vezes uma pessoa é de direita, mas simplesmente não vota ou não aprova o governo que é de direita, ele já se torna, na boca ou nos dedos dos outros, um imprestável comunista, um lixo, um inimigo. E isso é pecado. Pecado é o nome disso. E aqui Tiago ainda é mais duro que eu, né? Porque ele fala que essa religião é vã dessa pessoa que professa ter fé e faz isso. Bem, voltando aqui ao que o Rubens Amorese escreve, além de dizer que virtual é real, você não está brincando quando você posta uma coisa, nossas palavras refletem o que somos. As palavras que escolho dizem a pessoa que sou. Elas me representam. Então, se você escreve algo, aquilo lá está demonstrando quem você é. Então, se você é animoso, ou seja, cheio de animosidade, de malignidade, escrevendo lá contra alguém porque pensa de você, isso aí mostra o seu caráter. Você precisa se converter, precisa ser transformado pelo Espírito Santo. O que mais? Ele diz, eu vou resumindo: insultos não são argumentos. Então tem gente que lá no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram, insulta os outros sem apresentar argumentos. Então, por exemplo, fala assim: olha, fica no isolamento. Aí a pessoa fala assim, insulta os outros. Quem quer isolamento é porque quer transformar o Brasil na China, quer transformar o Brasil na Venezuela, é porque é contra o governo, é porque está fazendo parte da conspiração da nova ordem mundial contra o cristianismo. Meu Deus, isso aí não é argumento, isso é insulto. Insulto à inteligência, insulto à pessoa que, estou dizendo, é irmão de fé, por pensar diferente, né? Então, a pessoa tem que argumentar prós e contras, bases científicas, bases bíblicas, e não ficar insultando, xingando os outros, né? Então, eu não aceito insultos ou agressividade quando a melhor opção é não dizer nada. Então, se a melhor opção é não dizer nada, eu me calo. Então, para que eu vou ficar brigando lá na internet? Brigando em grupo, né? Por causa de
pandemia, política, decisões que você não tem argumentos para debater, ficar só repassando coisas que recebe de outros que também odeiam os outros, achando que aquilo é argumento, isso não é argumento. O silêncio também comunica. Então, quando a melhor opção é não dizer nada, se cale, tá? O silêncio também comunica alguma coisa. Então não aceite insultos ou agressividade, nem mesmo se forem a favor do seu ponto de vista. Então às vezes a gente fica chateado por um insulto que é contra o nosso ponto de vista. Mas às vezes quando o insulto é contra o ponto de vista do outro, que a gente discorda, a gente passa para frente. A gente copia e cola ou compartilha, passa para frente. Isso é pecado, o nome disso é pecado. Então, o que a gente deve fazer, né, é tornar as redes sociais um lugar menos violento. Para que ficar passando imagens de violência contra um oponente que pensa diferente da gente, né? Então, vamos tornar as redes sociais um lugar menos violento, mais respeitoso e civilizado. Vamos respeitar mais uns aos outros, né? Então, vamos combater a linguagem do ódio na internet e vamos colocar coisas mais positivas, não é mesmo? E vamos respeitar mais quem pensa diferente da gente. Agora é momento de união, né? Então, é importante a consciência de que as redes sociais não são um espaço eticamente neutro. Tem gente que acha que jogou lá na internet, lá nas redes sociais, vai ficar por isso mesmo. E não, tem muita gente respondendo criminalmente por coisas inverídicas que postou ou por ter ofendido a moral de alguma pessoa. Você não quer isso para você, né? Ter que responder judicialmente, criminalmente por uma coisa, uma ofensa, né? Que você colocou lá. Você pode ser processado por danos morais. Então, o Facebook, o Twitter, né, ou mesmo o Instagram, não deve sofrer a síndrome do carnaval. O que é isso? É que a pessoa por um tempo entra lá, às vezes até anonimamente, e acha que pode colocar o que quiser lá no Facebook, no Instagram, porque não vai dar em nada e não está fazendo mal nenhum, ou de que vai ficar impune, né? E que as regras morais não valem lá para o Facebook ou para a internet, etc. Então, ao contrário, né? Nesse espaço virtual, a vida permanece real para promover encontros de toda sorte. Então, a diferença é que falamos, olha só, com os dedos. Nós falamos com os dedos. Então, pede a Deus para pôr guarda sua língua. Pede para pôr Deus guarda os seus dedos e você se segurar, não escrever tudo que vem na sua cabeça, não, né? Muitas pessoas, por não compreenderem bem a tecnologia por trás daquela caixinha de texto, pensam que estão encobertas pelo anonimato. Mas mesmo que estivessem, deixariam de revelar quem são? Ao insultar, difamar, ou hostilizar alguém pela internet? Então, se Tiago vivesse nos dias de hoje, nos falaria assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear os dedos, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se alguém não tropeça ao postar nas redes sociais, é perfeito varão ou varoa, né? Capaz de refrear também todo o corpo. Então, tomemos cuidado, irmãos. A internet não é um território livre. A gente não fala o que quer, porque senão a gente também vai prestar contas aos homens e a Deus. E se a gente quer uma religião pura, verdadeira, mais cuidado com o que a gente digita. Vamos orar? Eterno Deus, nos dá sabedoria, discernimento, tanto para
falarmos o que é proveitoso, como também para digitarmos e postarmos o que é proveitoso, sem ofensa, sem animosidade, sem ira. Ó Deus, guarda-nos do mal, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.